Bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Que alegria estar com vocês mais uma vez nesta grande campanha de fé. 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor virá sobre a sua vida em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nesta linda campanha. E hoje nós já estamos no nosso 9º dia da campanha. Olha só, começamos no dia 20, vamos até o dia 31 para a glória do Senhor Jesus, e cada dia está sendo uma bênção de Deus para a glória do Senhor nosso Deus. E hoje nós estamos no nosso 9º dia da campanha. O nosso clamor hoje é por dependência de Deus. Eu já gostaria de ler aqui com você o trecho que nós temos aqui da leitura oficial dos 12 dias de clamor, que diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. 1 João capítulo 2, versículo 27. Queridos, esse é o cronograma dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E se você não sabe como é que funciona, eu vou passar para você aqui o nosso cronograma, que acontece todos os dias, desde o dia 20 até o dia 31 de dezembro. Nós temos a nossa abertura, depois a leitura bíblica, temos a nossa meditação, a aplicação prática daquilo que nós meditamos, a conclusão e o período de oração e intercessão, que é muito importante para a glória do Senhor nosso Deus. Nós já tivemos 8 dias de clamor aqui, que foi uma bênção para a glória do Senhor nosso Deus. Olha, já tivemos clamor pelas bênçãos, clamor por renovação, clamor pelas conquistas, clamor por unidade, clamor por revelação, clamor por resiliência, por alegria, clamor por resistência. E hoje, queridos, algo muito importante, nosso clamor por dependência de Deus. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Deus vai estender as suas mãos e vamos ser muito abençoados nesse 9º dia de clamor para a glória do Senhor Jesus. E o texto básico desse 9º dia, ele está escrito em João capítulo 15, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E é esse o texto que nós vamos estar falando com Deus nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu quero fazer a primeira oração de intercessão pela sua vida, por esse domingão de bênção, de vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, e pedir que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e interceder pelo nosso ano de 2026 e pelo mês de setembro, para a glória do Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai de amor e graça, Deus de bondade e misericórdia, eu estou orando pela vida do teu filho e da tua filha, Senhor, pedindo que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus, manifestando a tua graça, manifestando o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Pai querido, nós queremos declarar, Senhor, que 2026 vai ser o ano da bênção, o ano da unção de Deus sobre a vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. E nós estamos orando pelo mês de setembro, não só por setembro, mas por todo o ano de 2026, Senhor. Que este ano seja um ano de vitória para os teus filhos. Eu sei, Senhor, e todos nós sabemos que virão lutas, que virão provas, dificuldades, mas os nossos olhos estão postos em Ti, e Tu és a nossa bandeira, Tu és a nossa vitória, Tu és aquele que peleja pela nossa vida, e nós queremos Te agradecer, Senhor, pela resposta da oração e pela bênção que o Senhor vai nos conceder, já está nos concedendo, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória.
Amém, Jesus. Amém, queridos? Deixa eu tomar só uma aguinha aqui e aí eu continuo conversando com você. Queridos, eu quero externar minha alegria de estar aqui com vocês todos os dias. É um prazer de Deus estar aqui com vocês. E olha, todos os dias nós começamos o nosso trabalho às 7h12 da manhã. 7h12 começa esta live para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Se você perdeu as anteriores, não tem problema. Tá tudo na playlist aí do 7h12, na playlist dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações para que você receba também a notificação de amanhã, às 7h12 da manhã, para a glória do Senhor. Ó, 10º dia, 11º, 12º e acaba. Tem mais 3 dias de bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Tá bom, querido? Mas vamos continuar a nossa leitura lá, em nome de Jesus. Vamos ver o que os autores desses 12 dias de clamor escreveram para nossa edificação. Temos a unção como capacidade sobrenatural para não confiarmos em nossas habilidades, recursos materiais ou qualquer outra fonte que possibilite obter êxito em empreendimentos ou em soluções de problemas. É inegável o senso de prazer quando somos bem-sucedidos em alguma coisa que nos dispomos a fazer, desde um grande negócio comercial até a compra de uma casa, ou então, em nível espiritual, de um ministério bem-sucedido, seja no pastoreio, na liderança de algum departamento ou no ministério da igreja local. A unção de Deus nos possibilita a conceituar corretamente a situação, entendendo que nada temos que não tenhamos recebido, e assim nos mantemos dependentes daquele que nos doou o que nós temos. E eu já vou começar aqui com um desafio para você, em nome de Jesus, fazendo para você essa pergunta, que é para mim também, é claro. Onde reside a verdadeira força? Na independência ou na dependência? O que é melhor? Ser totalmente independente, como esse mundo nos ensina, ou sermos totalmente dependentes do Senhor, do nosso Deus? É uma pergunta que já vem para você aqui nesse começo desta live, em nome de Jesus. Agora vamos lá entendendo aqui o contexto. A unção só permanece onde existe dependência. Quanto mais nos rendemos, mais o Espírito Santo opera. Hoje clamamos pela unção que nos ensina a confiar em Deus em tudo. E aí a gente vê alguns textos bíblicos que são bem interessantes. Por exemplo, Jeremias, capítulo 17, diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Quando fala o homem, fala do ser humano, né? Homem, mulher. Maldito aquele que confia no próprio homem, no próprio ser humano, mas bendito o que confia no Senhor. A Bíblia ensina em Provérbios 3, versos 5 e 6, a confiar em Deus em todo o coração e não se estribar no nosso próprio entendimento. E o Salmo 121, um maravilhoso Salmo 121, que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a nossa confiança em Deus. A gente vive numa sociedade uma sociedade muito complicada, que idolatra a autossuficiência, né? Que acha que o homem deve ser autossuficiente, né? Mas o reino de Deus é justamente ao contrário. Quanto mais a gente depende de Deus, mais forte nos tornamos. Eu tenho que cochichar aqui, queridos, que são 7h12 da manhã, e aí eu vou me empolgando, e eu vou falando mais alto, mas tem que tomar cuidado, né? Então nós temos que falar como essa frase aqui: sem o Senhor nada posso fazer. E é interessante, queridos, que eu coloquei aqui uma gravura muito interessante aqui, né?
A unção não flui para aquele que diz, eu posso tudo sozinho. Ele flui para aquele que declara, sem o Senhor, nada posso fazer. Isso não quer dizer, queridos, que a gente não tenha capacidade, que a gente não tenha habilidade, que a gente não tenha conhecimento. Pelo contrário, queridos, todo conhecimento é bom. E ele flui em áreas específicas, e cada conhecimento é numa área específica. Mas mesmo tendo conhecimento, eu preciso aprender sempre a depender do Senhor. Por exemplo, alguém que trabalha na NASA sabe muito mais do que eu. Com certeza, é um camarada que estudou bastante, ele tem informação, ele tem sabedoria, tem conhecimento para mandar um foguete para Marte. Isso é maravilhoso, mas e quando dá um problema e ele não sabe o que resolver? Ele tem que aprender a depender do Senhor, porque o Senhor é o que dá sabedoria, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Eu tenho que aprender sempre depender do Senhor. Um psicólogo certamente sabe muito mais do que eu. Um psiquiatra, um psicanalista sabe muito mais do que eu. Mas ele tem que aprender a depender do Senhor para ter um insight certo, na hora certa, na direção certa, para poder responder a todas as questões que os seus clientes, que os seus pacientes fazem. Queridos, eu não sei operar alguém, o médico cirurgião sabe, mas e quando dá tudo errado? Ou mesmo quando está dando tudo certo? Não é importante ele ter uma dependência total do Senhor? Queridos, todos nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Talvez em questão de teologia, eu possa saber mais do que você, ou não, de repente você sabe mais do que eu, e está tudo certo, mas a questão, queridos, não é o quanto eu sei de teologia, mas o quanto Deus vai me capacitar para ministrar, para pregar a palavra do Senhor, para ensinar, e isto é dependência de Deus. Eu faço a minha parte estudando, mas eu dependo do Senhor para ter as direções, as orientações e a sabedoria de Deus em todas as áreas da minha vida. Essa é a importância da dependência de Deus. E olha lá, continuando aqui, dependência é um fruto da unção de Deus. A carne, a nossa carne, o nosso ser, a nossa alma, ela quer controlar todas as coisas, mas o Espírito de Deus quer que eu aprenda a confiar no Senhor. Quem é ungido do Senhor aprende sempre a consultar a Deus, a ouvir Deus, a obedecer ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Então, nós, a cada dia, nós estamos assim, ó, nossa carne, o que é que a nossa carne quer? Confiar em si mesmo. E aí o que acontece? A gente fica preso em medos, em frustrações, em tristeza. A gente fica preso e detido nessas coisas. Mas quando a gente aprende a confiar no Senhor, lá vem Deus com o seu favor, lá vem Deus com a sua paz, lá vem Deus com a sua bênção sobre a nossa vida em nome de Jesus. Por isso que Jeremias diz, maldito aquele que confia no ser humano, mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Como é importante isso? Por quê, queridos? É errado eu confiar na minha mãe? É errado eu confiar no meu pai? Não, não é errado, mas a minha dependência deve ser no Senhor. Se tem alguém que pode dar a vitória ao Senhor, se tem alguém que pode pelejar pela minha vida, é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então vamos lá. Maturidade espiritual se revela na nossa dependência. Pessoas ungidas, pessoas que têm unção de Deus, por isso a importância da unção de Deus. Nós estamos aqui clamando, queridos, 12 dias de clamor, pedindo que 2026 seja o ano da unção de Deus. E hoje mesmo, esta unção já pode estar agindo sobre a tua vida. E eu quero profetizar que algo novo vai começar a acontecer na tua vida através da unção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos clamar ao Senhor e Deus vai fazer algo na sua vida. Então a maturidade espiritual se revela na dependência. Pessoas ungidas não se vangloriam das suas conquistas, porque elas reconhecem a quem a sustentou em cada passo. Então vamos lá nos exemplos bíblicos, queridos. Nós temos exemplos bíblicos muito interessantes aqui para a glória do Senhor Jesus. Cadê aqui? Oh, meu Deus do céu, nós temos exemplos bíblicos muito interessantes. Gideão, ele teve ali
que enfrentar um exército inimigo. Deus falou assim, não, Gideão, eu quero que você enfrente esse exército inimigo somente com 300 homens. Com 300 homens você vai lutar contra esses inimigos. E ele lutou e venceu, porque dependia dos 300 homens? Não, porque dependia do Senhor. Davi venceu um gigante. Como que ele venceu esse gigante? Confiando no seu... aqui eu coloquei uma tiradeira aqui, mas confiando na sua funda. Foi só isso que fez? Não, Davi confiou no Senhor. Ele disse para Golias, você vem contra mim com paus e pedras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo, ele sempre aprendeu a depender do Senhor. Ele dependia do Senhor em tudo. Apesar de Jesus ser o Senhor, ele sempre orou ao Senhor, pedindo que a mão de Deus estivesse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, queridos, vamos entender uma coisa então. Jesus Cristo, ele disse o seguinte, eu sou a videira. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Querido, olhe para a tua vida, olhe para tudo quanto Deus já te deu, olhe para tudo que Deus abençoou a tua vida, teu ministério próspero, profícuo, abençoado, próspero. Olhe para o seu trabalho, Deus abençoando, abrindo as portas para você, suprindo a necessidade. Olhe para esse casamento lindo que você tem, que coisa linda. Mas entenda uma coisa, um ramo fora do galho, do tronco que é Jesus Cristo, ele nada pode fazer. Jesus Cristo falou assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Ramo tem que estar ligado na videira, dependendo da videira, dependendo do caule, dependendo dos insumos, dependendo dos frutos, dependendo de tudo que ela produz. Querido, nós temos que aprender isso. Eu preciso estar totalmente dependente do Senhor, porque quanto mais eu estiver dependente do Senhor, mais a bênção do Senhor será boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então vamos lá, queridos, como que nós vamos fazer para a gente cultivar essa dependência de Deus? Como que nós vamos fazer para estar cultivando essa dependência de Deus? Entendendo o seguinte, queridos, primeira coisa, eu preciso do fruto do Espírito Santo. Deus começa a produzir esse fruto quando eu estou na dependência do Senhor. Ele começa a transbordar o desejo de um controle em uma postura de confiança. Eu aprendo a confiar no Senhor. Eu aprendo a depender de Deus para tudo na minha vida. E aí, queridos, o que acontece? Deus, ele vai trazendo uma reposição no nosso coração. Meu coração é reposicionado. Eu começo a lembrar que eu não sou dono de mim mesmo. Eu dependo do Senhor. Eu sou um ramo que está na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. E quando isso começa a acontecer, acontece uma transferência do controle. Eu começo a me mover os desafios da mão humana para a mão de Deus. Eu começo a entregar tudo no Senhor, entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais, tudo ele fará. E aí o que acontece? Acontece uma revelação de maturidade. As pessoas começam a ver o fruto do Espírito na minha vida, porque isso produz mais humildade, não orgulho em cada uma das realizações. Não fui eu, foi o Senhor, não a mim, mas ao Senhor da glória. Isso é o que começa a acontecer na nossa vida quando nós estamos totalmente dependentes de Deus na nossa vida. Maravilha! Vamos então à nossa parte prática, o momento de você colher os frutos da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, mas antes eu quero falar uma coisa para você. Querido, se inscreve no nosso canal. Ativa as notificações aí, por favor, querido, e compartilha com mais algumas pessoas. Tem um pastor amigo meu, pastor Claudenir, um homem de Deus abençoado. Ele diz, pastor, estou compartilhando essa live com outras pessoas, porque outros também precisam ser edificados. Faz isso, queridos.
compartilha com mais alguém também, você vai abençoar a nossa vida, nosso ministério em nome de Jesus. E se você mora na região de Nova Odessa, eu quero fazer um convite especial para você, venha conhecer nossa igreja, olha aqui no GC, aqui embaixo, tem o nosso endereço, é Rua 13 de Maio, número 435, bem no centro de Nova Odessa, do lado da Pé Direito Calçado. Você é muito bem-vindo para estar conosco, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos lá? Em nome de Jesus, ação prática. Nós vamos ter algumas perguntas para a gente refletir na nossa vida hoje, nessa ação prática aqui. Vamos lá. Primeira pergunta para eu refletir. Em quais áreas ainda tento controlar tudo? Na área do casamento? Na área do ministério? Na área trabalhista? Qual área que eu esqueço que eu sou dependente de Deus? Deus tem me ensinado a cada dia. De vez em quando eu dou minhas vaciladas, confesso para vocês, mas Deus tem me ensinado a cada dia a ficar totalmente dependente do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem peleja a nossa peleja. Outra coisa, onde a ansiedade denuncia minha falta de entrega. Eu fico ansioso quando o dinheiro não entra, eu fico ansioso quando o negócio não dá certo, eu fico ansioso quando meus filhos ficam doentes, eu fico ansioso quando eu não sei como resolver os meus problemas. Querido, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Pastor, para o Senhor é fácil, porque o Senhor prega todos os dias, o Senhor está vivendo a vida cristã todos os dias, mas e para mim que sou um homem natural? Pois é, queridos, por isso que você precisa da unção de Deus, porque a unção de Deus, ela não é só para pastor, ela não é só para pregadores, ela não é só para pessoas capacitadas, é para todos nós, é para mim e é para você também. Então recebe esta unção e seja abençoado no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Então entendo, querido, o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. A dependência de Deus, ela é uma chave tão potente, tão importante, que aí você não precisa arrombar a porta. Ela é uma chave que abre as portas sem qualquer esforço humano. Então somente Deus vai abrindo as portas e pelejando pela sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então vem a pergunta para você. Onde você tenta controlar tudo? Onde a ansiedade tem revelado a falta de entrega na sua vida? Responda para mim, responda para você mesmo aí. Qual é a área que você precisa aprender a ficar totalmente dependente de Deus? E eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu acho que a palavra que resume todo esse nosso ensino de hoje é rendição. Renda-se ao Senhor, declare que Deus é o Senhor da sua vida e comece a ser abençoado e edificado pelo Senhor na sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Queridos, esse é um tempo de oração, esse é um tempo de busca na presença de Deus. Eu quero ter você conosco aqui para nós falarmos com Deus e pedirmos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia! Pai querido, Pai de amor e graça, esse é o 9º dia da campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E o nosso clamor hoje é por dependência, Senhor. E nós queremos fazer uma oração toda especial, Senhor, por uma dependência total do Senhor. A raiz de muitas quedas, de muitas pessoas, é a autossuficiência, disfarçada até de maturidade, Senhor. Pessoas estão tentando resolver tudo sozinho. Cristãos estão confiando na força da sua mão, do seu braço, e deixando de confiar no Senhor. Vidas espirituais estão totalmente independentes da oração, Pai. Por isso nós estamos tendo tantos problemas, mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, começa a mudar esta história, Senhor. A falta de entrega genuína ao Senhor, Pai querido, ensina-nos, Pai. Ensina cada um de nós a depender totalmente de Ti em
todas as áreas, em nome de Jesus. Pai, eu faço uma oração totalmente diferente dos nossos dias, Senhor. Quebra dentro de nós essa autossuficiência, Pai, porque a dependência começa quando a gente reconhece os nossos limites. O orgulho espiritual e a autoconfiança excessiva tem derrubado muitos cristãos, Senhor. A dificuldade de pedir ajuda. Eu vejo, Senhor, a minha netinha, que está com quase 3 anos de idade, toda hora ela está pedindo ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Por isso que o Senhor disse que se nós não formos como uma criança, de maneira nenhuma veremos o reino do céu. Senhor, ensina-nos, Senhor, a submeter a sua vontade, Senhor, que seja arrancado toda a resistência dessa submissão à tua vontade, Senhor. Pai querido, que todo coração duro, Senhor, todo coração endurecido por causa da independência, Senhor, seja quebrado agora, Senhor. Quebranta, Senhor, tudo que nos afasta dessa dependência do Senhor. Pai querido, nós queremos ser totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, não é força, não é estratégia, é o Teu Espírito Santo quem nos sustenta, Senhor. Então, Senhor, nos dá sensibilidade para ter a direção do Teu Espírito Santo. Nós precisamos dessa sensibilidade, Senhor. Nós precisamos ter uma vida guiada pela oração e pelo discernimento, Senhor. Ó Deus querido, quantas decisões foram tomadas, Senhor, sem consultar o Senhor. Quanta falta de intimidade espiritual contigo, Senhor. Mas Espírito Santo de Deus, conduz cada passo da nossa caminhada. Conduz, dá-nos direção, dá-nos orientação, Espírito Santo de Deus. Pai querido, eu quero orar por dependência, Senhor. Oh Deus, dependência nas decisões diárias, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, eu sei que quem depende do Senhor não anda por impulso, Pai, mas ele tem escolhas profissionais, escolhas familiares na direção do Senhor. Ele toma decisões corretas na área financeira, ele toma decisões corretas na área ministerial, ele tem direcionamento do Senhor nos tempos de incerteza. Pai, como diz a tua palavra, ensina-nos, Senhor, a entregar todos os nossos caminhos nas mãos do Senhor. Pai querido, eu quero orar por dependência que gera humildade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dependência verdadeira sempre produz humildade, Pai. Então, Senhor, nos dá um coração ensinável, Senhor, na tua presença, uma disposição para ouvir correções, para ser corrigido, Senhor, uma submissão à tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, e que os nossos relacionamentos sejam marcados por mansidão, não por altivez, não por orgulho, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a humildade, Pai. Ensina-nos, reveste-nos, Senhor, de toda a humildade em nome de Jesus. E é claro, Pai, eu quero orar por dependência da nossa igreja em Nova Odessa, Senhor. Senhor, que a igreja de Nova Odessa seja uma igreja dependente do Senhor, porque essa dependência gera saúde para a tua igreja, Senhor. Que a igreja não confie em métodos, mas confie na tua presença, Senhor. Que direção espiritual seja clara para todos nós, para a liderança da tua igreja, para a liderança dos departamentos. Ó Deus querido, dá-nos direção, Senhor. Dá-nos sensibilidade para nos movermos pelo teu Espírito Santo, que as nossas decisões sejam guiadas pela oração. E eu quero declarar, Senhor, que a igreja, o Brasil para Cristo de Nova Odessa é totalmente dependente do Senhor. E eu peço, Senhor, essas bênçãos em nome do Senhor Jesus, para louvor, honra e glória do teu santo nome. Pai querido, eu declaro, Senhor, 2026, o ano da unção de Deus sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu declaro total rendição, Senhor, ao teu querer, ao teu projeto, à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus.
para a tua glória. Oh, queridos irmãos, toma posse da tua bênção. Mais um dia de clamor, mais um dia de vitória na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu pegar aqui na minha listinha aqui o que é que vai ser amanhã. Olha que coisa linda, queridos. Amanhã é o nosso clamor. Deixa eu pegar aqui. Amanhã é o nosso clamor por superação. Vai ser bênção de Deus, querido, vai ser bênção de Deus. Deus vai estar fazendo coisas grandes em nome de Jesus para a glória do Senhor. Então esteja conosco amanhã, às 7h12 da manhã, para nós buscarmos essa direção de Deus. Ó, 10º dia, 11º, 12º e acaba para a glória do Senhor Jesus Cristo. Querido, fica todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esse dia seja um domingão de bênção para a tua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.